Olá, eu me chamo Michele, seja bem-vindo ao canal Para Ser. No nosso primeiro vídeo de apresentação, eu falei que o foco do canal era trazer temas sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas até agora nós não tratamos desse tema espiritual. Isso porque a gente precisa entender algumas coisas sobre ele antes. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento espiritual. Espiritualidade é um assunto que divide a opinião das pessoas hoje em dia. Há aqueles que se identificam e aqueles que acham que tudo é uma grande bobagem. Às vezes a gente não entende muito bem o que é espiritualidade. E existem tantas formas pelas quais ela se expressa hoje em dia, algumas novas, outras antigas, mas com cara de novo. Encontramos também muito comércio, que acaba superficializando o tema, trabalhando mais sobre as alegorias do que no seu significado real. Um excesso de apelos de baixa profundidade que cria tanto adeptos mal orientados quanto críticos pouco informados. São extremos de visão, de pensamentos, e todo extremo, seja físico ou emocional, não é um bom caminho. Então, vamos entender o que é espiritualidade pelo caminho do meio. Espiritualidade é comumente confundido com religião, alguma crença teológica ou mística, quando na verdade não se trata de ser católico, espírita, agnóstico ou ateu. Espiritualidade é algo mais simples do que se imagina. É uma característica própria do homem. É a nossa capacidade de dar sentido à vida além das nossas necessidades básicas de sobrevivência. Somente nós, como seres humanos, possuímos essa dimensão interior que nos faz buscar o propósito maior da vida, que se questiona sobre a existência, que avalia suas próprias ações, seus comportamentos e busca fazer melhor. Assim, a espiritualidade não está na aceitação de uma realidade metafísica. A espiritualidade está no homem, em todos os homens, desde o início da história da humanidade. Espiritualidade é a busca em dar sentido à vida. Nós associamos espiritualidade às crenças religiosas porque esses sempre foram os meios onde os atributos espirituais podiam ser desenvolvidos. As crenças se tornaram o ambiente do espiritual, assim como as emoções estão para a psicologia e a lógica está para a razão. Por essa perspectiva, os julgamentos polarizados deixam de fazer sentido, porque agora a espiritualidade deixa de pertencer a um determinado grupo e passa a existir em todos nós. Ela é parte intrínseca do ser humano. O que muda é a nossa forma de expressar ou a nossa aceitação consciente dela. Ao contrário do que parece, a espiritualidade não é um elemento restrito apenas ao universo religioso e místico. Já faz 20 anos que ela passou a ser reconhecida como uma das 3 inteligências principais do homem. Ela é a inteligência espiritual. A primeira inteligência humana identificada foi a inteligência racional. Ela surgiu a partir do estudo do QI, o coeficiente de inteligência, que surgiu no início do século XX. A inteligência racional tem por base o pensamento lógico e estruturado, a resolução de problemas e a nossa capacidade cognitiva de aprender e aplicar o conhecimento. Na década de 90, nasce o conceito de inteligência emocional, que ficou bastante conhecido. Ele surgiu da percepção de que a inteligência racional não era a única habilidade que o homem usava para gerir a sua vida. As nossas emoções nos influenciam e percebeu-se que saber lidar com elas era um tipo de inteligência. Então, a inteligência emocional é o conjunto de habilidades necessárias para lidar com as emoções, sejam as nossas ou as dos outros. E no início dos anos 2000, surge o conceito de inteligência espiritual. Ele nasce da percepção de que existe mais uma força, além da emocional e da mental, que guia as nossas vidas. O estudo da inteligência espiritual surgiu de uma abordagem científica. Testes neurológicos descobriram que existe um ponto no cérebro, que ficou conhecido como ponto de Deus, que se ativava sempre que uma pessoa lidava com temas espirituais.
E ainda que o cérebro atue como um todo no processamento das informações, existem áreas principais que lidam com o pensamento lógico e com o pensamento emocional, assim como essa área que lida com o pensamento espiritual. Se espiritualidade é a busca em dar um sentido maior à nossa vida, inteligência espiritual é a nossa capacidade de fazer isso. Assim como os atributos da inteligência racional te permitem resolver questões de lógica, os atributos da inteligência espiritual te permitem aplicar sentido e valor aos seus pensamentos e comportamentos. Esses pensamentos e comportamentos, imbuídos de sentido e valor, guiam as suas ações e constroem, na soma do todo, uma vida com significado real para você. A inteligência espiritual é aquela que age com base em valores, virtudes e sabedoria. A sua inteligência espiritual te faz buscar a autoconsciência, aprimorar as suas qualidades com base em motivações mais elevadas, como amor, justiça, bondade, compaixão, perdão, responsabilidade, harmonia. As nossas ações se manifestam no mundo pela inteligência emocional e racional. No entanto, é a inteligência espiritual que dá propósito a elas, que guia as duas pelo melhor caminho para se seguir. As nossas capacidades intelectuais e emocionais precisam de propósitos de valor para que se manifestem no mundo de forma positiva. Sem valores para se guiar, as nossas emoções se tornam destrutivas, para nós e para os outros, assim como o nosso intelecto. Assim, espiritualidade não é a sua religião, não são os ritos que você pratica nem as palavras que você fala. Espiritualidade é trazer para a sua vida material um sentido mais elevado pelo qual viver, para além do físico, para além das coisas que você faz para sobreviver. Esse sentido mais elevado é o que preenche o vazio aqui de dentro, quando você se questiona por que você está aqui e fazendo as coisas que precisa fazer. É o propósito de vida. Os nossos propósitos de vida não vão ser os mesmos. Isso torna as nossas vidas únicas. Mas independente de quais sejam, eles se estruturam na mesma base, que são os princípios do espiritual, valores e virtudes. E, mais importante, espiritualidade precisa ser aplicada e praticada. Ela começa dentro de você, na sua busca, mas ela só se realiza quando vem ao mundo através das suas ações. Ela precisa estar no seu trabalho, ela precisa estar nos seus relacionamentos, na forma como você dirige o seu carro. Ela precisa estar onde você estiver. E agora a gente volta lá para a proposta inicial do vídeo. O que a gente precisa entender sobre desenvolvimento espiritual? O que é isso, afinal? Desenvolvimento espiritual é a mesma coisa que desenvolvimento pessoal. Ambos pedem a mesma coisa de nós, que é a construção de uma vida com sentido real, motivada por valores mais elevados. Desenvolvendo um, você também está desenvolvendo o outro. Um se realiza no outro. Então, cada vídeo aqui do canal, cada novo assunto que tratarmos, vai apoiar tanto o nosso crescimento pessoal quanto o nosso crescimento espiritual. Por hoje é só, espero que você fique bem e até a próxima. Deixe seu like, assim outras pessoas também receberão este conteúdo. E se você gostou do canal, se inscreva!